A maioria desses indivíduos não está nada interessada na questão das passagens. Pertencem a grupos radicais, cujo objetivo é a agitação, o vandalismo, a violência. Mas aqui se vingam de quê? Justamente a causa deve ser a ausência de causas. Será que esses protestantes não sabem que não existe almoço grátis? Que alguém Mas aqui se vingam de prejuízo. Interrompemos nossa programação para falar que a mídia mente. E mente pra caralho. Tanto é que muitos âncoras e a mídia em geral mudou de opinião depois que o movimento começou a ter dezenas de milhares de pessoas em protestos espalhados por todo o Brasil. E também quando a violência policial se voltou contra a própria mídia que a defende, já que jornalistas foram presos e um corre até o risco de perder totalmente a visão por causa de balas de borracha. A maior parte das manifestações ataca o aumento da tarifa do transporte público e a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo no Brasil. Mas por trás dessas demandas, existe a insatisfação com a falta de qualidade de serviços básicos para a população, como saúde, educação, transporte, além dos absurdos gastos com financiamento público de estádios e desapropriação de famílias para a Copa, sem contar a repressão policial. Bom, mas e agora? Os aumentos das tarifas foram revogados em muitas cidades, a Copa das Confederações acabou. É um momento histórico no Brasil. Um levante como essa importância política de questionamento de um monte de coisas do regime não acontecia desde os anos 60, ou do fim da ditadura militar. Não faz sentido parar de lutar agora quando nós conseguimos apenas conquistas pontuais, como a redução da tarifa do ônibus. A galera viu que ir pra rua dá resultado. Mas não é só a galera que percebeu. Os governos e os políticos também estão de olho nisso e estão fazendo tudo para apaziguar a força do movimento. Os políticos que foram totalmente rechaçados pelas massas querem aparecer agora como os que ouvem a voz das ruas e realizam mudanças. E entre todas as medidas, a que chamou mais atenção foi a Constituinte exclusiva para a reforma política, que acabou bem alterada e parece que nem vai mais acontecer. E o motivo disso é que uma alteração na Constituição, no meio de um movimento de massas dessa grandeza, poderia acabar saindo pela culatra do governo. As mudanças controladas no regime, que só maquiam os privilégios dos políticos, poderiam tomar outros rumos com a pressão popular. A ideia acabou arquivada pela presidente depois de uma reunião com a base aliada. E que fique claro que essa constituinte exclusiva já seria uma medida antidemocrática, porque os políticos calariam as vozes das ruas, que clamam por saúde, educação, contra a corrupção e iriam canalizar essas vozes para mudar aspectos do regime que não os comprometam. Agora estão discutindo a possibilidade de um plebiscito que ainda demoraria 2 anos para entrar em vigor e não vai mudar muita coisa. Agora a gente tem que ir por mais. A partir desse momento, com o método de mobilização de rua legitimado pelas conquistas da redução da tarifa, temos que nos organizar para mais conquistas. Mesmo com a redução de 20 centavos em São Paulo, a máfia dos transportes vai continuar enchendo os bolsos enquanto o modelo de concessão de transporte público de ônibus continuar. Quando a mídia diz que a população vai pagar pela redução ou pela tarifa zero, perdendo a qualidade em outro serviço, se esquece de questionar os lucros das empresas responsáveis pelo transporte. Com a estatização do transporte público, todo o dinheiro que hoje vai para o bolso dos empresários iria ser investido na melhoria da qualidade dos serviços e expansão das linhas. E para quem pergunta se isso seria viável, é só lembrar que a redução de 20 centavos da tarifa em São Paulo era impossível há um mês. Agora, para se ter ideia, a Prefeitura se viu pressionada a fazer estudos a respeito da estatização do transporte público na cidade, devido à força do movimento. A violência com que a polícia agiu em muitas manifestações é inaceitável. 3 mortes até o momento, mesmo com o dito armamento não letal e dezenas de feridos e presos. Tudo isso que está aparecendo agora na televisão é a realidade cotidiana da periferia. Lá a bala não é de borracha, como ficou evidente nos 3 assassinatos cometidos pela Polícia Especial do Rio, o BOPE, na favela da Maré. Em Belo Horizonte, numa das manifestações contra a Copa das Confederações, o metalúrgico Douglas Henrique, de 21 anos, morreu porque a polícia jogou uma bomba de gás no meio de uma multidão que estava num viaduto. Ele caiu do viaduto e a polícia não deixou que ninguém chegasse perto para ajudar. A PM de São Paulo é a que mais mata no mundo, e a direita quer ainda mais segurança pública, com mais penitenciárias, agentes policiais para reprimir ainda mais a população, sem questionar a raiz do problema.
Muitos serviços básicos para a sobrevivência de qualquer trabalhador são privatizados e precarizados, enquanto juízes e políticos ganham salários exorbitantes. O dinheiro público gerado por impostos não tem que ir para o bolso desses caras, tem que ser usado para o interesse dos trabalhadores e da juventude. E o modo como o imposto é cobrado também tem que mudar. Hoje em dia, as grandes fortunas são taxadas do mesmo modo que os pequenos salários dos trabalhadores, fazendo com que os mais pobres paguem muito mais impostos que os ricos. Isso tudo sem contar a responsabilidade fiscal, que é um dos pactos propostos por Dilma. Ela faz com que 47% do orçamento federal sirva para pagar os juros e amortizações da dívida pública, em vez de investir em serviços básicos para a população. Sem esquecer o silêncio dos políticos sobre o fato de um deputado racista e homofóbico presidir a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara. Marco Feliciano quer retomar o projeto da cura gay, que considera a homossexualidade uma doença, legitimando o massacre que existe em nosso país contra os homossexuais. Temos que chamar atos e manifestações contra o Feliciano e seus projetos. O movimento tem força para derrubar esse cara. E também temos que construir atos contra o Estatuto do Nascituro, que obriga a mulher a ter o bebê em caso de estupro e a ter vínculo com o estuprador. Além disso, também temos de lutar pela legalização do aborto. E dá para lutar por tudo isso com a força do movimento. Grande parte das pessoas que estão compondo os atos despertou politicamente agora. Há muitos setores da classe média, mas também há jovens trabalhadores. É um fenômeno essencialmente de jovens que está em disputa. A mídia e os partidos da ordem, como o PT e o PSDB, querem pegar carona no movimento e apaziguar os ânimos para se darem bem nas eleições do ano que vem. A tarefa do movimento agora é ir por mais e com mais setores, trazendo os trabalhadores organizados para lutar nas ruas por direitos básicos, que sempre foram negados a eles e que só com eles conseguiremos conquistar. É hora dos trabalhadores e dos jovens irem às ruas.